Olá, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz, boa noite. Estamos aqui para começar mais um encontro de oração. Hoje, dia 10 de março, tempo da quaresma, um tempo propício para arrependimento, para contrição, um tempo onde no ano da igreja, no ano cristão, no ano do Senhor, nós separamos esses 40 dias que antecedem a grande celebração da Páscoa do nosso Senhor para um tempo realmente de arrependimento e diante, desse tempo difícil que nós estamos vivendo, a quaresma ela é revestida ainda mais realmente pelas nossas orações, pedindo a misericórdia do nosso Deus para que Ele tenha de nós misericórdia e que de fato possamos viver dias melhores, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus tenha misericórdia do nosso mundo. A palavra de Deus diz assim: ó povos, bendizei o nosso Deus e fazei ouvir o som do seu louvor, aquele que nos preserva a vida e não permite que nossos pés tropecem. Clamo de todo o coração, atende-me, Senhor, eu guardarei teus decretos. Ó Deus, cumprirei os votos que fiz, eu te oferecerei ações de graças, pois livraste minha vida da morte e meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Eu convido você neste momento a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e vamos ao Senhor através dessa oração de adoração, nos preparando para esse momento precioso de estudo, onde nós vamos continuar o nosso estudo sobre a pessoa do Espírito Santo hoje no Novo Testamento. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, graças te damos, porque o Senhor é aquele que preserva a nossa vida, o Senhor é aquele que ouve o nosso clamor, o Senhor é aquele que está presente, o Senhor é aquele que segura firmemente nas nossas mãos, o Senhor é aquele que nos livra, que nos salva, que nos perdoa, que nos cura. E neste momento, Pai, nós derramamos o nosso coração diante do Senhor, pedindo que Deus, o Senhor, fale ao nosso coração, por meio da Tua Palavra, por meio das orações, por meio das canções, que o Senhor de fato, ó Pai, possa acolher as nossas orações e que assim possamos, Deus, encontrar no Senhor o descanso que precisamos. Que o Senhor esteja sobre cada um que está aqui presente nessa live, sobre as nossas casas, daqueles que estão aqui, sobre as nossas famílias, os nossos amigos, as pessoas que fazem parte da nossa vida. Que o Senhor realmente, Deus, tenha misericórdia de nós e tenha misericórdia do mundo inteiro, Pai. Haja com graça sobre nós, nos ensina a confiar e dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos aí então estudando sobre o Espírito Santo que é Deus, o Espírito Santo que faz parte da Trindade, o Espírito Santo que deve assim ser adorado e glorificado junto com o Pai e com o Filho. E nós estamos aqui, queridos, neste momento para dar continuidade ao nosso estudo, e eu convido você então a se preparar e reservar esses próximos minutos para que juntos venhamos a estudar a Palavra de Deus. Você que está aí nos acompanhando, fique conosco, que seja um tempo precioso de estudo diante do nosso Deus. Na semana passada, nós falamos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, e nós falamos um pouquinho sobre como o Espírito Santo ele é Deus, ele não é uma força impessoal, ele não é apenas algo fora de Deus, mas ele é o próprio Deus que estava agindo tanto na criação do mundo como também na história, no desenrolar
da história de Israel. E nós vimos que no Antigo Testamento o Espírito era dado apenas para tarefas específicas. No Antigo Testamento o Espírito Santo não era derramado sobre todas as pessoas. Nós lembramos até daquela passagem quando Moisés falou, quem dera, né, que todo o povo profetizasse, que todos recebessem do Espírito do Senhor. E nós percebemos que o Espírito, então, no Antigo Testamento era dado apenas para tarefas específicas, como os reis, os profetas, né, quando precisava alguma habilidade artística, alguma força sobrenatural, ali o Espírito Santo se fazia presente para então capacitar essa pessoa para a tarefa que ela tinha pela frente. E quando a gente olha, então, e conforme a gente olhou no último estudo, né, o Espírito Santo é aquele que coloca ordem no caos. Nós vemos isso em Gênesis, nós vemos isso quando os Salmos declaram que o Espírito Santo é aquele que gera vida, é o poder de Deus, que traz vida, que realmente coloca ordem no caos. Nós vimos que o Espírito Santo ele capacita crentes e não crentes. Aonde a beleza, aonde a bondade, aonde a verdade, ali Deus está. Até porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós falamos um pouquinho sobre a graça comum de Deus, aquela graça que alcança todas as pessoas com dons, com habilidades, com inteligência e tantas coisas boas que Deus proporciona para que o mundo seja realmente um lugar bom para se viver. E nós vimos também que o Espírito Santo é aquele que nos leva a viver a missão de Deus. A tarefa, queridos, do Espírito Santo de Deus não é nos levar a viver uma espiritualidade privada, não é levar a gente a viver sensações, mas a tarefa do Espírito Santo é nos levar a viver a missão de Deus no mundo hoje, a operação resgate de Deus, a missão de Deus de reconciliar todas as coisas com Ele mesmo por meio de Jesus Cristo. E hoje a gente vai olhar um pouquinho para o Espírito Santo no Novo Testamento. Então nós vimos que o Espírito Santo já estava presente no Antigo Testamento, né? Quando a gente fala de Antigo e Novo Testamento é mais por uma questão didática, mas nós cremos numa continuidade, né, da revelação bíblica, e nós vamos hoje olhar um pouquinho para o Espírito Santo no Novo Testamento. E ali diz assim, para você acompanhar: após Jesus subir aos céus, após Jesus voltar ao Pai depois da sua obra, a obra de Jesus começa com o derramamento do Espírito Santo. O Antigo Testamento prometeu que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre o Messias servo. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Isaías 42, verso 1. Nós vimos na semana passada como os homens e as mulheres de Deus do Antigo Testamento tinham uma expectativa, tinham uma esperança. E essa esperança era o derramamento do Espírito Santo. Isaías 42, verso 1 diz assim, a promessa de que o Espírito seria derramado sobre o Messias servo. Diz assim o texto: vejam meu servo, que eu fortaleço, ele é meu escolhido, que me dá alegria. Pus sobre ele o meu Espírito, ele trará justiça às nações. Aqui nós vemos Isaías profetizando a respeito daquilo que nós sabemos que se cumpre na pessoa de Jesus quando ele é batizado. Mas o profeta Ezequiel também vai um pouquinho aí para frente nas Escrituras Sagradas. Ezequiel capítulo 37, nós vemos também que o Espírito seria derramado sobre o povo de Israel. Ezequiel 37, versículo 14, diz assim: soprarei meu Espírito em vocês, e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Então nós vemos, queridos, essa expectativa de que o Espírito seria derramado sobre o povo de Deus, o capacitando a realmente a cumprir e a desenvolver aquilo que Deus tinha no seu plano de salvação.
E nós vemos o cumprimento disso quando a gente olha lá no profeta Joel. Convido você a abrir a sua Bíblia em Joel, capítulo 2, versos 28 ao 32. Nós falamos um pouquinho disso na semana passada, quando o profeta Joel diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. E o texto vai dizer, que os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu Espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui nós vemos Joel profetizando sobre essa promessa de que o Espírito seria derramado sobre todas as pessoas. E aqui, queridos, eu convido você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro de Atos, no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, Atos, capítulo 2, esse episódio que relata o derramamento do Espírito Santo, o cumprimento da promessa do Pai. E nós sabemos que Jesus havia dito aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Jesus diz que eles seriam testemunhas de Jesus, eles seriam testemunhas, eles compartilhariam aquilo que Jesus havia feito, aquilo que Jesus havia ensinado. Eles seriam realmente os portadores da mensagem do Cristo ressuscitado. E aqui em Atos 2, no dia de Pentecostes, nós vemos então, eu coloquei ali a figura para vocês verem, um barulho como de um vento, e de repente o Espírito cai sobre aqueles que estavam ali reunidos em línguas de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles foram enchidos pela presença do Senhor, e eles, conforme o Espírito os habilitava, os capacitava, eles começaram a falar em outras línguas. E nós vamos ver na história que essas outras línguas eram as línguas conhecidas de todos os povos, de várias nações, dos gentios, aonde então a partir dali a igreja seria enviada na sua missão de compartilhar o amor de Jesus, aquilo que Jesus havia feito. Eles falavam as grandezas de Deus, e aqueles que eram de outras nações em volta de Jerusalém, ali do mundo conhecido, começaram a escutar os discípulos e os homens e as mulheres, os 120 ali reunidos, proclamando a grandeza de Deus. E nós vemos depois Pedro se levantando e Pedro explicando aquilo que estava acontecendo, que ninguém ali estava bêbado, que ninguém ali estava embriagado, mas o que estava acontecendo ali de fato era o derramamento do Espírito Santo sobre a criação ali, sobre as pessoas que estavam ali reunidas. E nós vemos ali então o Espírito de Deus se manifestando em forma de vento, e o vento representa realmente a força poderosa de Deus, e também através de fogo, e o fogo simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. Então, queridos, quando a gente pensa, por exemplo, no Pentecoste, a gente vai celebrar o Pentecoste daqui a um tempo, 50 dias depois da celebração da Páscoa, cai lá por maio mais ou menos. O Pentecostes era uma festa onde os israelitas traziam os primeiros frutos de sua colheita a Deus, como prenúncio de toda a colheita que seria recolhida. Então, no início da colheita, o povo separava as primícias, separava os primeiros frutos e dedicavam ao Senhor. Nós podemos ver isso tanto em Êxodo como em Deuteronômio. Esse era originalmente a celebração da festa das semanas, do Pentecostes, e Deus vai escolher exatamente esse dia para dar o Espírito Santo, que é o primeiro fruto do reino
vindouro. Abre aí na sua Bíblia Romanos 8:23. Paulo, que prega muito no seu pensamento a pessoa do Espírito Santo, ele vai falar da lei do Espírito, o Espírito da vida, o Espírito da graça. Aqui em Romanos 8, verso 23, Paulo diz assim, a palavra de Deus diz assim: e nós que cremos também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Então aqui, quando Deus derrama do seu Espírito sobre o seu povo, o Espírito Santo era a promessa se cumprindo, o Espírito Santo era o penhor, era o selo, era a garantia de que aquilo que havia sido prometido por Deus e no ministério de Jesus se cumpriria de forma definitiva e poderosa através da vida daqueles que conhecem Jesus. Então, se no antigo Israel o Pentecostes era a festa, aonde eles devolviam ao Senhor os primeiros frutos, aqui Deus agora está usando essa festa e mostrando um novo significado. Nessa festa, Deus derrama o seu Espírito como o primeiro fruto, como a antecipação do reino vindouro que começou com o ministério de Jesus. Então, queridos, na época de Jesus, a festa de Pentecostes celebrava a renovação da aliança de Israel e a inclusão das nações na aliança. O Espírito Santo vem para cumprir essa expectativa e esperança. Então, se lá no deserto, e depois o povo, quando entra na terra de Canaã, o Pentecostes era a festa que eles celebravam o fruto da terra. Aqui, neste momento agora longe dessa realidade, né, o Pentecostes ele ganhou um novo sentido para o povo. A expectativa que eles nutriam não tinha tanto a ver com o fruto da terra, mas tinha com o se lembrar da promessa de Deus que foi dada lá no Monte Sinai, quando Deus revela os 10 mandamentos ao povo, e ali Deus diz que Ele era o povo dos hebreus, Ele era o povo dos israelitas, Ele era o Deus dos israelitas, e esse era o Deus libertador que salvaria o seu povo novamente da escravidão que eles viviam no tempo do Império Romano. Então o Espírito Santo ele vem para cumprir essa expectativa e essa esperança. E quando a gente pensa, queridos, no Espírito Santo, eu quero passar rapidamente com você, mas o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ela é tão profunda e tão grande na Escritura que nós temos vários nomes, várias designações para o Espírito Santo. Por exemplo, nós vemos o Espírito Santo sendo retratado como fogo, né? Lá em Lucas 3,16. Nós vemos o Espírito Santo sendo retratado como vento, lá em João nós vemos isso em Atos novamente. Nós vemos o Espírito Santo sendo retratado como um selo, como algo que garante uma propriedade. Nós vemos o Espírito sendo retratado como azeite, né? O azeite era usado no Antigo Testamento para ungir, o azeite tinha também um sentido de cura, de medicina, e o azeite era também símbolo do Espírito Santo. Talvez uma das figuras mais comuns que no nosso imaginário a gente tem é o Espírito Santo como pomba, né? Tá aí a figurinha do lado para vocês darem uma olhadinha, né? Lá no batismo de Jesus, né? O Espírito de forma corpórea, né? Ele, através de uma pomba, ele fica sobre Jesus, e essa é a figura muito usada pelos cristãos para representar o Espírito Santo. Uma também forma, um nome que o Espírito Santo ganha é a de consolador, de conselheiro, de presença auxiliadora. E esse talvez é o papel que Jesus, lá no Evangelho de João, mais vai destacar sobre o Espírito Santo, que a missão do Espírito Santo era realmente ser essa força auxiliadora, essa presença capacitadora sobre os discípulos de Jesus. Mas o Espírito também é retratado como promessa, né? Nós vemos isso em Atos, também nas cartas, nós vamos ver isso nas cartas de Paulo. Nós vemos o Espírito também sendo chamado de Espírito da Verdade em Lucas, e também de Espírito da Vida, fora outros termos, mas eu coloquei aqui
alguns para os irmãos e as irmãs acompanharem. Então o Espírito Santo de Deus é retratado de todas essas maneiras, como também Espírito de adoção, Espírito de graça e tantos outros nomes que destacam realmente a pessoa do Espírito Santo na Escritura. Então, quando a gente pensa, queridos, no Espírito Santo de Deus, como a gente viu na semana passada no nosso estudo, o Espírito Santo já estava presente na criação. E nós vamos ver que de maneira muito especial, principalmente Lucas, destaca a pessoa do Espírito Santo. E nós vamos ver como que o Espírito Santo estava totalmente envolvido no ministério de Jesus, desde a sua concepção, desde o seu anúncio, até mesmo quando Jesus começa o seu ministério, ele é enviado para o deserto para ser tentado, e também depois quando Jesus é ressuscitado. Eu convido você a abrir aí a palavra de Deus em Lucas 1,35. Pega a sua Bíblia. É importante a gente manusear a palavra de Deus. E aí em Lucas 1,35 nós vemos o Espírito Santo presente no anúncio do nascimento de Jesus. Olha só o que Lucas, o autor desse evangelho, que inclusive a gente precisa ter isso em mente, Lucas e Atos formam apenas uma obra. Lucas e Atos são livros juntos, né? São livros sequenciais, são livros que foram escritos pelo mesmo autor, que foi Lucas, e ele lá no começo da sua carta, né, ele dedica esse livro, ele diz que o livro está sendo escrito para um homem chamado Teófilo, e nós vamos ver que há semelhanças entre o comecinho de Lucas e o comecinho de Atos, e aqui no seu evangelho nós vemos então Lucas destacando o papel do Espírito Santo, papel que também nós vamos ver mais para frente, muito destacado no livro de Atos dos Apóstolos. E o texto diz assim: o anjo respondeu: o Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Olha que, queridos, que coisa bonita nós vemos aqui, né? No anúncio a Maria do nascimento de Jesus, o anjo mostra a ação trinitária da Trindade aqui, a ação do nosso Deus no anúncio do nascimento de Jesus. O Espírito Santo viria sobre Maria, o poder do Altíssimo a cobriria, e aquele que nascesse seria chamado Filho de Deus. Nós vemos também, queridos, o Espírito Santo presente no batismo de Jesus. Eu convido você a andar um pouquinho só para frente, aí em Lucas 3, 21, 22, quando o autor retrata o nascimento de Jesus. E o texto diz assim: certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Aqui nós vemos o Espírito presente quando Jesus é batizado, quando Deus realmente ali mostra que Jesus era o seu Filho bem-aventurado, que Jesus é aquele que daria alegria ao nosso Deus Pai. Mas nós vemos também, caminho só um pouquinho para frente, o Espírito Santo presente no ministério de Jesus, né? Nós vemos no 4,18 dizendo assim, e essa passagem é muito significativa, porque ela retrata quando Jesus vai até a sinagoga, e Jesus ele entra ali, ele pega o rolo, o livro, e abre exatamente lá no texto de Isaías 61, e Jesus disse assim: entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. O texto ainda diz: Jesus ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam para ele atentamente,
Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Então o Espírito Santo estava sobre Jesus no início do seu ministério, e Jesus diz que ele estava cumprindo aquilo que Isaías muitos anos antes havia dito, que o Espírito desceria sobre o servo do Senhor, e Jesus aqui declara: olha, o que vocês ouviram do profeta está se cumprindo hoje através da minha vida. E nós vemos, queridos, também o Espírito presente na ressurreição de Jesus. Abra em Romanos, capítulo 1, verso 4, Paulo vai declarar que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos e demonstrou assim que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então o Espírito Santo, e nós podemos ver também, um pouquinho para frente, foi ele, queridos, que pelo seu poder ressuscitou Jesus dentre os mortos. E aqui também confirma isso quando diz em Romanos 8:11: e se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. O que Paulo está dizendo aqui é que aquilo que o Espírito Santo fez sobre Jesus, ele também faz sobre aqueles que confiam em Jesus, que creem em Jesus. E assim como o Espírito levantou Jesus dos mortos, a nossa esperança é que, tendo o Espírito de vida, nós também seremos ressuscitados com o nosso Deus. Então, queridos, nós vemos o Espírito Santo em ação no Pentecostes, no ministério de Jesus, e eu convido você rapidamente para olhar mais atentamente o Espírito Santo em ação na vida de outras pessoas. Percebo aí que em João Batista, o primo de Jesus, lá em Lucas 1,15, diz assim, o texto diz: quando o anjo anuncia a Zacarias que Isabel engravidaria, o texto diz assim no 15, pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho, nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Quando o anjo anuncia que Zacarias seria pai, que João Batista seria grande diante do Senhor, o próprio Jesus vai confirmar que não houve homem nascido de mulher maior que João Batista, e aqui o texto revela que antes mesmo de João nascer, ele já era cheio do Espírito Santo. Não é à toa que quando Maria visita a sua prima Isabel, o bebê no ventre, ele se agita em adoração ao Messias que estava no ventre de Maria. Quando a gente olha aí um pouquinho para frente, nesse mesmo capítulo, o 41 vai revelar a mesma coisa sobre Isabel. Quando Isabel ouve a saudação de Maria, o bebê se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, tanto João Batista como Isabel aqui revelam realmente como o Espírito Santo estava ali presente, conduzindo, queridos, a história, conduzindo o nascimento de Jesus, preparando todas as coisas para que o Salvador nascesse. E nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente, nós vemos aí que Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele profetiza. Isaías, cheio do Espírito Santo, ele louva o Deus de Israel, porque o Deus de Israel visitou o seu povo com grande salvação. Então, cheio do Espírito Santo, o que todos esses fazem, João, Isabel e Zacarias, é adorar o Messias, o Salvador. E quando a gente olha um pouquinho para frente, naquela passagem que Jesus ele é apresentado no templo, no seu 8º dia, nós vemos ali também Simeão presente e olhando ali a salvação que Deus havia prometido. E lá o texto vai dizer que então os pais de Jesus, eles levam o menino no templo e o Espírito Santo foi quem os conduziu.
E Simeão então tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste. Vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Queridos, percebam que o Espírito Santo ele causa essa expectativa. Homens e mulheres foram preparados para a chegada do Salvador. E Simeão e tanto Ana, depois que estavam ali esperando com expectativa, o Espírito Santo conduz os pais de Jesus até o templo e ali ele contempla a salvação prometida pelo Deus de Israel. Mas nós vemos então, queridos, aí no texto, o Espírito Santo presente também em João Batista, quando lá em Lucas 3,16, ele profetiza sobre o Messias, né? Ele é a voz que clama no deserto. Nós vemos o Espírito Santo presente também no batismo de Jesus, né? Quando Jesus é batizado, uma voz é ouvida do céu, e ali nós vemos de fato Deus confirmando o ministério do seu Filho. E nós vemos também o Espírito Santo presente na tentação de Jesus, quando ele conduz Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui, queridos, eu coloquei alguns extratos para a gente pensar um pouquinho sobre o papel do Espírito Santo. E nós vemos isso. O Espírito Santo, no Novo Testamento, ele foi derramado para que realmente cada um de nós fôssemos levados a Jesus. O papel do Espírito Santo, desde o comecinho, desde o anúncio, era realmente colocar os nossos olhos e o nosso coração em Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que viria para nos salvar dos nossos pecados, aquele que viria para dar vida plena e vida realmente boa e feliz a todos aqueles que confiam em Deus. E nesse livro aqui que eu recomendo a leitura, Simplesmente Cristão, esse livro do N.T. Wright, eu coloquei alguns extratos aqui do livro que ele fala no capítulo Fôlego de Deus, quando ele fala sobre o Espírito Santo. E ele fala assim: o Espírito Santo caminha junto com a tarefa da igreja. Não podemos falar de um sem mencionar o outro. A intenção do Espírito Santo é capacitar os seguidores de Jesus a levar ao mundo as boas novas do Senhor, contar que ele conquistou a vitória sobre as forças do mal e que um novo mundo está surgindo. Devemos contribuir para que isso aconteça. Queridos, a tarefa da igreja não pode ser separada da tarefa do Espírito Santo. Desde quando Deus, na plenitude dos tempos, trouxe Jesus a este mundo, o Espírito Santo era aquele que estava ali preparando todas as coisas, através da sua obra, do seu poder, para que a história se desenrolasse de acordo com aquilo que Deus havia planejado. Então, a tarefa da igreja, que é a mesma do Espírito Santo, é levar a igreja a proclamar que Jesus, através da sua morte e ressurreição, venceu sobre todas as forças do mal. Não tem como ser igreja sem o Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ama Jesus, que proclama Jesus, que compartilha Jesus, que demonstra Jesus através das suas obras e através da sua proclamação. Devemos encarnar o Evangelho de Jesus Cristo aonde estivermos, mostrando que Jesus é o Rei sobre todas as coisas. Porque quando nós olhamos Jesus durante o seu ministério, nós vemos exatamente isso. Nós vemos, queridos irmãos e irmãs, que Jesus ele falava coisas muito profundas. Jesus ele veio a este mundo e ele mostra a cada um de nós que ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o dono do mundo. Ele de fato é aquele que reina sobre todas as coisas. E a tarefa da igreja, nesse período tão conturbado, seja falando politicamente, seja a questão da pandemia, tantas coisas, a missão, a tarefa da igreja é continuar proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Rei sobre todas as coisas. E o autor continua dizendo o seguinte: do mesmo modo,
a tarefa da igreja não pode ser realizada sem o Espírito. E ele diz assim o seguinte: às vezes ouço alguns cristãos dizendo que Deus já realizou sua obra em Jesus, portanto cabe a nós agora fazer a nossa parte através de nosso próprio esforço. Trata-se de uma compreensão tragicamente equivocada, que produz arrogância ou esgotamento, ou as duas coisas. Não há nada que possamos fazer em prol do reino de Deus sem o Espírito Santo. O que o autor aqui desse livro, Simplesmente Cristão, está dizendo é exatamente isso. Se na nossa cabeça a gente acha que nós trazemos o reino de Deus e transformamos o mundo na nossa força, e isso vai trazer arrogância, por um lado, achando que nós somos o grande pivô, que nós somos os grandes atores dessa história, mas não, nós participamos daquilo que Deus está fazendo no mundo por meio da obra de Jesus e do Espírito Santo, ao mesmo tempo que ele fala sobre esgotamento. Então, queridos, nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente. Nós não podemos ser igreja, nós não podemos ser povo de Deus sem o Espírito Santo. E a tarefa do Espírito Santo, que nós vemos em Atos, é colocar os nossos olhos e os nossos corações na obra, na vida de Jesus Cristo. Esta é a tarefa do Espírito Santo, era isso que ele fazia em Atos, é isso que ele continua fazendo nas nossas vidas. E para terminar, queridos, o autor termina falando aquelas figuras que a gente tratou um pouquinho lá atrás, sobre o vento, o fogo, o próprio pássaro sobrevoando, e ele diz assim: são imagens que ajudam a igreja a ser igreja. Em outras palavras, capacitam o povo de Deus a ser povo de Deus. Isso tem um efeito surpreendentemente e dramático. O Espírito nos é dado para que nós, mortais comuns, possamos nos tornar, em certa medida, aquilo que Jesus foi. Parte do futuro de Deus chegando no presente, um lugar onde céu e terra se encontram, os meios para o reino de Deus progredir. A tarefa, então, queridos, do Espírito Santo é de fato nos levar, em certa medida, como o autor diz, a nos tornar pequenos cristos, aonde através da nossa vida nós sinalizamos que o verdadeiro rei, que o verdadeiro governante desse mundo é o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, o seu ministério, o seu amor firme, a sua graça, a sua denúncia, contra aquilo que estava errado, nós devemos encarnar isso nas nossas vidas por meio do Espírito Santo de Deus. Hoje o Espírito está sobre nós para que nós juntos possamos de fato levar as pessoas a Cristo Jesus. E eu termino aí então, queridos, esse breve estudo com 3 aplicações. O primeiro é que o Espírito Santo sempre nos levará a Jesus. O Espírito Santo pode nos dar experiências maravilhosas. Isso aconteceu na história da igreja, nos grandes avivamentos e despertamentos. Mas a tarefa do Espírito é nos levar para Jesus. E levar para Jesus é realmente reconhecer o nosso pecado e em arrependimento abraçar aquilo que Deus oferece através da obra de Jesus. Uma segunda coisa que nós vemos aí, o Espírito Santo nos capacita a proclamar as boas novas. A missão do Espírito é nos levar, Jesus mesmo diz isso para os seus discípulos, quando eles fossem interrogados: não se preocupe, porque o Espírito Santo vai trazer à mente de vocês, ao coração de vocês, aquilo que vocês devem falar. Então, o papel do Espírito é nos capacitar a compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus aonde nós estivermos. E, por último, o Espírito Santo aí garante a nossa herança. Ele é o penhor, Ele é o Senhor daquilo que nós esperamos. Está aí para vocês darem uma olhadinha, os materiais usados na preparação desse estudo. Eu usei esse livro aqui que eu recomendo também fortemente, o Drama das Escrituras. É um livro que vai separar a história bíblica em criação, pecado, Israel, Jesus, missão e nova criação. Muito bom esse livro aqui
mostrando como realmente a Escritura, né, mostra essa história completa daquilo que Deus está fazendo no mundo e como nós nos encaixamos, né, naquilo que Deus está fazendo. O livro Simplesmente Cristão, e eu também usei um material do pastor Luiz Saião, Estudo sobre o Espírito Santo, um pastor muito abençoado da Igreja Batista Nações Unidas lá em São Paulo. Vale a pena conhecer lá no YouTube, tem bastante material deste pastor. Queridos, semana que vem nós continuamos o nosso estudo aí sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre Atos e sobre algumas questões como batismo, enchimento com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, para a gente compreender um pouquinho o que a Bíblia ensina e como que a gente hoje compreende essas coisas. Eu convido você, neste momento, a abaixar a sua cabeça. Vamos ter um tempo de oração. Eu convido você a abaixar a sua cabeça, quitar o seu coração. Vamos lembrar dos motivos de oração que nós continuamente temos colocado diante do nosso Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia e que a gente possa apresentar agora diante do nosso Deus tudo aquilo que precisamos entregar, tudo aquilo que precisamos deixar diante do nosso Deus. Enquanto ouvimos essa canção, que você faça isso. Vamos orar pelos motivos de oração que continuamente nós temos colocado diante do nosso Deus. Façamos isso neste momento, enquanto ouvimos essa canção. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, porque por meio do Teu Espírito em nós podemos neste momento nos achegar diante do Senhor e derramar o nosso coração. E nós Te louvamos, Deus, pelo privilégio de termos recebido o Espírito Santo do Senhor. Obrigado, Deus, porque esse é o maior presente que o Senhor nos deu, porque o Espírito Santo em nós é a garantia da nossa ressurreição, da nossa salvação, da nossa vida transformada, e nós queremos cada vez mais, Pai, crescer em santidade diante do Senhor. Por isso, Deus, eu oro por cada irmão e irmã da Tua igreja, cada um que está nos acompanhando neste momento, e que o Senhor realmente nos fortaleça, nos incentive cada vez mais a dizer, ó Pai, não para a nossa vontade, não para os nossos pecados, mas crescermos em graça e santidade diante do Senhor. Nós Te louvamos, porque não estamos sozinhos neste mundo,
mas o Senhor está perto de nós por meio do Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, nós oramos pela Alessandra, pedindo que o Senhor esteja sobre a vida dela, a fortalecendo, a ajudando, que em nome de Jesus, ó Pai, ela perceba o Teu amor sobre a sua vida. Te louvamos, Deus, pelo Vitor, que graças a Deus o seu teste deu negativo, ele já não precisa mais ficar em isolamento. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor esteve com ele em todos os momentos. Oramos, Senhor, neste momento também pelo Theo, pedindo que o Senhor esteja sobre ele, derramando, Deus, da Tua graça, derramando do Teu poder. Esteja, Deus, também sobre a Solange, que o Senhor esteja com as Tuas mãos poderosas, com a Tua graça sobre a vida dela, auxiliando, ajudando, intervindo, Deus, com o Teu poder sobre essa vida. Oramos também, Deus, pela família da Ana, pedindo que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor guarde, que o Senhor guie, que o Senhor proteja a sua família, que o Senhor realmente derrame das Tuas bênçãos, da Tua graça sobre essa família, Pai. Oramos, Deus, por cada motivo que os Teus filhos e filhas têm colocado diante do Senhor e pedimos, ó Pai, que o Senhor realmente cumpra o Teu querer sobre as nossas vidas. Esteja sobre a Tua igreja nesse tempo difícil de pandemia. Esteja, Deus, sobre as pessoas que amamos, sobre as pessoas que fazem parte da nossa vida. Tenha misericórdia, Deus, da nossa nação, que o Senhor abrevie esse tempo difícil e que o Senhor realmente, Deus, mostre a Tua glória, o Teu poder, a Tua graça sobre o nosso mundo. Fica sobre nós, nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, façamos juntos essa oração. Senhor Jesus Cristo, Tu és o poder e a sabedoria de Deus. Desvia nossos olhos e nossos corações da sabedoria deste mundo, com suas muitas distrações, para a Tua palavra perfeita. Teu Evangelho que nos dá liberdade em Ti e Tua lei que nos guia em Teu caminho justo. Tu que vives e reinas com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Deus de toda amabilidade e beleza, até a mais humilde das criaturas encontra seu lar perto de Ti. Que a Tua igreja seja um lugar de segurança para todo viajante que Te busca, todo crente que em Ti confia e todo discípulo que Te segue. Oramos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos na paz, que o Senhor nos abençoe, que Deus, o Senhor nos guarde, que de fato você encontre em Jesus o seu lugar de segurança, lembrando que o Espírito Santo de Deus é aquele que realmente está sobre a igreja de Jesus e por causa disso nós podemos então desfrutar dessa presença maravilhosa que nos auxilia cada dia nas nossas vidas. Que você fique na paz do Senhor. Nós nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Vamos na paz, que Deus nos abençoe. Quando a aflição invade o coração e a paz se torna um velho souvenir, corro então para Teus braços, te olho a me sorrir e penso em quantas vezes deixei-me conduzir pelo vai e vem soturno da emoção. Acolhido e amado posso repousar, sem culpa
e temores a me perseguir. Teu amor me envolve e impele a prosseguir. Olhar de frente à vida sem me iludir. Aprender a ser, a dar, me perdoar. Vida plena tens a me oferecer, basta apenas receber e crer. Vida plena tens a me oferecer,